Isso demorou um pouquinho para chegar a imagem, agora chegou. Vamos ver como vocês estão. Sejam bem-vindos, né, para a nossa aula de geografia desta semana. Tá? Vamos trabalhar lá no livro Paraná, Povo e Chão, lá na página 93 e 94. Se vocês lembram da aula da semana passada, nós começamos a verificar a questão da ocupação do solo, né, das cidades e dos solos. Aí nós vimos um poema lá, Mágoas do Colono, depois fomos vendo o crescimento da população do Paraná, que na década de, até a década de 70 era predominantemente, a população do Paraná era predominantemente rural, né, ou seja, morava na área rural. A partir da década de 70, com a questão da mecanização agrícola, ou seja, começar máquinas a ser utilizadas na agricultura, isso vai substituindo a mão de obra, né? Então, onde precisava bastante pessoas antes, vai diminuindo porque a máquina vai substituindo. E essas pessoas acabam saindo do campo e vão buscar novos empregos, novas oportunidades nas áreas urbanas, nas cidades, onde existem mais fábricas, né, mais indústrias, comércio, prestação de serviço. Então, a questão de ter mais oportunidade de trabalho é bem melhor, né? Então, nós vimos essas questões todas, essa evolução, né? Então, a gente diz que o nosso estado, o Paraná, é um estado predominantemente urbano, né? Apesar de ter uma tradição agrícola muito grande, né? Mas estão concentradas essas grandes áreas, né? Em grandes propriedades de terra. Bom, então lá na página 90, vamos continuar, né? Lá na página 93, tem duas imagens, tá? Essa eu tirei a foto de lá, não ficou muito bom, mas vocês têm no livro que eu acho que é mais tranquilo. Tudo que eu estou mostrando para vocês está no livro, né? Então, se vocês vão olhando no livro, fica mais fácil. Aqui tem essa imagem, né? É um trabalhador, um trabalhador, desculpe, um trabalhador, né, rural, ele está fazendo a colheita. Então, vamos ver aqui o que diz ao lado, sempre ao lado das imagens, ao lado abaixo, né, tem um quadro, né, explicando a foto. Isso é importante ler. Esse, então, é um trabalhador rural colhendo pepino japonês em produção orgânica, numa estufa em Londrina, foi tirado em 2013. Então, olha, ele está fazendo a colheita desse pepino japonês, que é um pepino mais fino e comprido, né? Veja, observe o formato, né? Como ele está fazendo essa colheita, o que ele está utilizando? As próprias mãos, né? É uma colheita manual. Logo abaixo tem essa foto aqui no livro de vocês, né? Diz assim ao lado: colheitadeira descarregando soja em caminhão graneleiro na área rural de Palutina, Paraná, em 2013. Agora, olha aqui, isso aqui está uma ceifa, que nós chamamos, né? E um caminhão fazendo a colheita de soja. E aí, e agora? Como é que funciona esse tipo de trabalho aqui? É manual ou ele é um trabalho mais mecânico? Tá? As questões a seguir no livro de vocês, elas vêm fazendo justamente esse questionamento para observar as duas imagens, né? Porque daí ele pede lá no exercício 2, observe as imagens e em seguida responda as questões. Então já observamos as imagens, agora vamos responder as questões. Essas questões, crianças, vocês precisam fazê-las no caderno de geografia. Não tem espaço neste livro para escrever dentro. Este não é livro que se escreve dentro. Então vocês não precisa copiar essas questões, mas as respostas precisam ser feitas no caderno de geografia, ok? Então, pode, né, faça a linha, faça a data, coloque a questão 2A, né? Vamos ver a primeira pergunta. O que diferencia a colheita retratada na imagem 1 da retratada na imagem 2? O que é que tem de diferente? Nós já comentamos, né? A imagem 1 é um tipo de colheita e na imagem 2 é outro tipo de colheita. Vocês já perceberam, nós já comentamos, inclusive, essa diferença. Na questão B diz assim, qual das imagens sugere a necessidade de mão de obra? Será que é a imagem 1 ou a imagem 2? Ou vamos melhorar se a que sugere a necessidade de mais mão de obra? Né? Porque, na verdade, mesmo com a utilização da máquina, você vai usar a mão de obra, mas
A utilização de mão de obra, ela é bem menor do que quando trabalha manual, tá? Então, vocês já sabem o que responder. Vamos para a questão C. Na sua região, qual desses dois modos de trabalho agrícola é mais comum? E agora, vamos pensar, vamos olhar aqui na nossa região, né? Próximo a nós, aqui no Sarandi, Toledo, o que é mais, que tipo de mão de obra mais é utilizada? Vamos considerar o que nós temos mais de plantio aqui. Nós temos muito plantado a questão do soja, milho, agora um pouco de trigo também, né? Principalmente aí, esses três, soja e milho, né? E o trigo um pouco menos, tal, mas enfim. Como é que se faz a colheita desses produtos agrícolas? Manualmente ou de forma mecânica, utilizando maquinário agrícola? Tá? Então, a nossa região é predominantemente a utilização de maquinário agrícola, né? O trabalho, aqui se tem o uso de mão de obra, mas muito pouco. Na época que, por exemplo, fez o plantio e está com muito capim nascendo, né? Muito inso, né? Que eles chamam no meio das plantações. Antigamente se contratava boias frias, que eram as pessoas que iam lá e carpiam, ficavam dias numa propriedade, né? Fazendo até que carpiam todo o soja, o trigo, o milho, enfim. Hoje em dia, não se contrata mais pessoas assim. O que os agricultores fazem? Acabam passando veneno. E para passar veneno, utilizam maquinário agrícola. Então, né, nossa região ela é bastante utilizado a questão do... É muito mais comum a utilização do maquinário agrícola do que não, tá? A D. Em qual desses modos de trabalho a produção é mais rápida e mais lucrativa? Por quê? Será que é mais lucrativo e mais rápido você contratar várias pessoas para fazer uma colheita, por exemplo, ou você contratar uma máquina, né, ou comprar o seu maquinário e fazer a colheita? Obviamente, né, que a mecanização da agricultura, ela agiliza, ela é mais rápido e é muito mais lucrativa, tá? Do que você ter que pagar 100, dependendo do tamanho da propriedade, 50, 100 pessoas para fazer todo esse trabalho, imagina. Então, é muito mais lucrativo e muito mais rápido. Analisando as imagens, escreva no caderno as mudanças que ocorreram, né, na produção rural com substituição da mão de obra do trabalhador do campo pelas máquinas agrícolas. Quais são aqui as mudanças que ocorreram? É só você pensando, os pais e vocês também vão ajudando a conversar, né? Essas mudanças, né? Primeiro se colhia tudo usando foice, agora se usa maquinário. Antigamente você passava veneno, né? Geralmente com às vezes uma maquininha, né? Se passava veneno, hoje em dia você faz tudo também né, com máquinas, né, com grandes maquinários, tudo isso. Então, essas são as diferenças, né, a questão da rapidez, né, ser mais rápido e o colheita manual demorar muito mais. Então, são vários aspectos que vocês podem escrever aí naquilo que a gente vem discutindo, né, ao longo das outras questões, tá bom? Bom, aí na página 94 tem um texto que diz assim, a mecanização agrícola, né? Eu vou ler com vocês e nós vamos conversar. A colheita manual e a colheitadeira realizam o mesmo trabalho. Colheita manual é com a mão, colheitadeira é ter o equipamento, a ceifa, né? Porém, o tempo gasto e o número de pessoas empregadas para realizar a mesma atividade são diferentes, é aquilo que nós já comentamos. Mesmo depois da criação da colheitadeira, ainda há lugares onde as pessoas realizam a colheita manual. Isso ainda existe, sim, e depende do tipo de cultura, também é necessário, né? Por volta de 1960, o campo sofreu grandes transformações, em especial nos estados da região centro-sul do Brasil. O centro-sul do Brasil é onde nós moramos, aqui, né? Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, e pega um pouco Mato Grosso, São Paulo, então a gente pega essa região centro-sul, onde foram introduzidas novas tecnologias, como a mecanização da lavoura, com tratores, colheitadeiras e o uso de muitos implementos agrícolas. Paralelamente quer dizer, no mesmo tempo, né,
Então, paralelo à mecanização da lavoura, passou-se junto, né, conforme foi se mecanizando, fazendo o processo de mecanização das lavouras, passou-se a usar fertilizantes. Fertilizantes são adubos, tá? E defensivos agrícolas. Defensivos agrícolas são os agrotóxicos, os venenos que nós chamamos, né? Para combater as pragas e doenças. Essas inovações permitiram maior produtividade com custos menores. Ou seja, né, a própria questão da mecanização, como nós já falamos, né, fez com que a produtividade aumentasse e os lucros também, tá? Porque os custos são menores, tá? Continuando lá. Entretanto, o uso dessas tecnologias levou à diminuição de mão de obra no campo. Lembram? Se antes precisava um monte de pessoas para fazer a colheita, quando você substitui por um implemento agrícola, por exemplo, uma ceifadeira, uma pessoa que vai dirigir a ceifa e um caminhão, então diminui muito. Foi também a principal razão do êxodo rural. Lembra que nós falamos sobre esse êxodo rural? Que é a saída acelerada da população da zona rural, né? Que está a explicação entre parênteses, né? E aí tem lá no livro de vocês, toda vez que tem esse aqui, né? Tem uma explicação. Êxodo rural é isso, é a saída das pessoas, né? De um determinado tempo, de um grande número de pessoas que moram na zona rural e vão para as cidades, tá? O trabalho temporário no campo passou a ser realizado por boias frias. Lembra que eu também comentei sobre boia fria? Boia fria é a pessoa que se dedica, sem relação empregatícia permanente, ao trabalho rural. Reside na cidade ou em sua periferia, né? É obrigada a levar refeição já preparada para o local onde exerce a atividade. Como ele faz a sua marmitinha e leva, né, sai cedo e vai para o trabalho e fica o dia todo lá, e daí ele leva a sua comida, a comida acaba ficando fria. Por isso que fala boia, né? Muita gente fala, vou fazer uma boia, no sentido de comer. Então, comida fria, boia fria, por isso que ficou esse nome, né? Então, são essas pessoas que fazem trabalhos temporários, sem relação empregatícia, sem carteira assinada, né? A modernização produtiva também abalou a pequena propriedade rural. O pequeno produtor, na tentativa de competir com o produto mais barato do concorrente, passou a contratar serviços de terceiros para a mecanização das terras. Mas por que ele não comprou o seu trator? Como ele é um pequeno agricultor, ele tem uma propriedade menor, ele tem uma geração de renda menor. Eles não conseguem fazer a compra dos seus equipamentos, talvez um pequeno trator, mas não uma ceifa, que é muito caro. Então, ele acaba tendo que contratar esses serviços de outras pessoas. E aí, para contratar, tem que pagar, né? Afinal, ele não tinha capital para comprar máquinas e equipamentos, como eu falei para vocês. Mas os custos da terceirização foram altos demais e muitos foram obrigados a vender sua propriedade. Constatou-se que a mecanização era inevitável em pequenas propriedades, o que contribuiu para a concentração fundiária, isto é, grandes produtores foram incorporando as pequenas propriedades circunvizinhas. Foi o que eu comentei com vocês também. Hoje em dia, Paraná tem uma grande extensão de área produtiva, né, assim, de área rural, mas a maioria da população vive nas cidades. Por quê? Porque essas propriedades são concentradas em mãos de grupos de pequenos grupos de pessoas, e são grandes propriedades de terra, né, que acabaram ficando com uma, duas pessoas, né, enfim, incorporando. Aqui em Sarandi também aconteceu. A gente observava antigamente que muitas pessoas tinham terra, pequenas propriedades, né, e que hoje em dia, né, uma pessoa foi comprando, acabou ficando dona, né, de uma grande extensão de terra, tá? Isso é bem característico. Continuando lá, o finalzinho do texto diz assim: no Paraná, esse fato intensificou o êxodo rural, ou seja, a saída das pessoas da cidade para o campo, o êxodo rural para as cidades do estado e a migração para outros estados. Migrar
Lembra, tem migração, imigração e emigração, tem diferenças, né? Migração é dentro do próprio país, então as pessoas migram, elas saíram do nosso estado, né? E elas foram para outros estados, então muitas pessoas foram para o Mato Grosso, muitas pessoas foram para o Rio Grande do Norte, Tocantins, né? E cidades industriais no interior de São Paulo. Houve também uma emigração para o Paraguai, ó, emigração. Emigração é sair do país e ir para outro. Então, muitos paranaenses acabaram emigrando, ou seja, saindo do Brasil e indo para o Paraguai. Tá? E a imigração é aquelas pessoas que estão em outros países e vêm para o Brasil, eles são imigrantes, tá? Então, aqui nós estamos usando dois termos, eles são os três muito parecidos, mas são diferentes. Então, migrar é dentro do próprio país, é mudar de regiões, estados. Emigrar é sair, né? Então, ó, muitos paranaenses emigraram para o Paraguai. Inclusive, nós sabemos de pessoas muito próximas daqui que têm parentes. Eu tenho parente no Paraguai, ou seja, morava aqui e agora está lá. Esse texto vocês precisam ler novamente. A professora fez uma leitura com vocês, mas não é o suficiente. Ele está lá no livro, é para vocês fazerem leitura. Aí, logo abaixo, na página 94, tem as duas questões, assim, leia o texto, leia novamente o texto, a mecanização agrícola, né, e responda no caderno. No caderno, lembrem, mesma questão de ontem, este livro não se escreve dentro, então as respostas têm que ser feitas lá. Vocês podem colocar aqui a questão 1, né, letra A. Qual a diferença entre uma colheita manual e o uso da colheitadeira? Volta lá, no texto e vocês vão encontrar lá falando sobre isso, ó. Novas tecnologias, para a mecanização passou-se então. Qual é essa diferença? A gente já discutiu também lá na questão das fotografias, né? Há uma diferença entre uma colheita manual, com as mãos, e o uso de colheitadeira, né? E aí, quais são os benefícios que existem na questão da colheitadeira, né? Você lembra a questão de ser mais rápido, mais lucrativo, tá? A questão da colheita manual exigia mais pessoas, demorar mais tempo, né? Então, vocês vão buscar esses elementos que nós já discutimos, desde lá da questão das fotos. E a questão B diz assim, a modernização produtiva trouxe problemas para o pequeno produtor, as pessoas que trabalham e têm pequenas propriedades. Quais os impactos desses problemas para quem vive no campo? Também está lá no texto, nós já lemos, né? As pessoas que vivem no campo, pequenos produtores, com essa questão da modernização produtiva, a questão de implementos agrícolas, né, acabou gerando consequências para eles. Então, leia o texto e vocês vão verificar isso para descobrir, tá bom? E aí, terminamos nossa aula de geografia, né? Vocês podem fazer como o Cascão aí, pegar sua bola e brincar, né? Seus brinquedos, mas primeiro fazer